Seja bem-vindo ao Devocional Princípios de Vida. Hoje nós vamos fechar o tema da nossa mensagem sobre a oração que transforma. Vamos ouvir um louvor e já vamos para a explanação da mensagem. No silêncio da manhã te encontrei, o vento suave falou de ti, minhas mãos ergui, minha alma se abriu e o céu inteiro desceu aqui. Não quero apenas te buscar, quero contigo caminhar. Teu sopro me guia, tua voz me inspira. Vem regar meu coração com rios vivos de adoração. No teu jardim de luz vou habitar, onde tua glória vem me abraçar. Muito bem, sejam bem-vindos. E hoje a nossa mensagem está em Mateus 18:19, que diz, Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. O tema, a mensagem, a gente veio a semana falando sobre a sua oração é feita na terra, mas causa reações no céu. E hoje a gente vai falar sobre algo de extrema importância, que é a oração de concordância. Não é a primeira vez que a gente traz esse tema aqui, mas nós vamos abordar hoje no decorrer de como a oração ela vem transformando passo a passo, as coisas que a gente vem fazendo. E o quão importante é a gente desenvolver de fato uma vida de oração. Na mensagem de ontem a gente falou justamente que a oração ela transforma muito antes da resposta chegar, ou seja, ela já cria algo antes mesmo da gente de cara ter aquela resposta, ter a certeza do que vai acontecer. Ela principalmente transforma a gente por dentro. E o tema da mensagem de hoje, que a gente vem falando sobre a concordância da oração, é quando dois concordam, o céu assina embaixo, ou seja, é decretado algo dentro do céu. Aqui, Jesus revela um princípio espiritual muito profundo, que é a concordância em oração ativa. Ela gera uma autoridade especial no céu. Por isso que a gente precisa estar sempre muito bem alinhado com o nosso cônjuge. O marido com a sua esposa, a esposa com o seu marido, os noivos, os irmãos. E óbvio que a gente precisa ter amigos, ter irmãos em Cristo que nos ajudem a orar. Existem coisas que vão ser mais fáceis de conversar, de confessar, de alinhar com determinadas pessoas que vão ser ali os nossos irmãos, os nossos companheiros na fé. E a oração de concordância, ela é algo que traz uma autoridade para aquilo que está sendo entregue no altar. Quando duas pessoas se unem em fé, a gente sabe que não são pedidos que são somados, eles são multiplicados. Ou seja, quando duas pessoas oram em função de uma coisa, o céu não cria uma progressão aritmética, ele cria uma progressão geométrica. Aquilo tem uma capacidade de multiplicação muito maior. E há um alimento espiritual que desce quando a gente ora, E toda vez que você ora em concordância, há um alinhamento espiritual. É um alinhamento espiritual tão forte que o próprio Deus diz que vai responder. O próprio Deus diz que se faz presente no local. A gente ora no nosso secreto, a gente ora sozinho, mas quando você vai para a palavra, você percebe que Deus fala que quando duas pessoas ou mais estão orando, ele vai se fazer presente, ele pessoalmente vai responder aquilo. E por que isso é tão poderoso? Por que
a oração em concordância é tão mais poderosa do que uma oração solitária, uma oração com uma única pessoa orando, falando com Deus. Porque a oração em concordância ela exige humildade, né, principalmente, para você poder compartilhar, né, com o outro aquilo qual você está colocando como propósito de oração. Ela exige uma unidade, né? Ou seja, a pessoa tem que entender o seu propósito e estar alinhado contigo com relação a isso. Numa oração de concordância, a gente precisa renunciar ao ego, né? Porque a gente não ora só pedindo coisas, a gente ora principalmente pedindo transformação, pedindo mudança, né? Pedindo libertação de coisas que nos aprisionam, pedindo crescimento espiritual, conhecimento bíblico, pedindo entendimento do nosso propósito de vida. A gente ora principalmente pedindo a Deus uma evolução, um caminho de crescimento junto a Ele, em direção a Ele. E isso exige que você renuncie o seu ego, renuncie o seu eu, renuncie somente às suas necessidades. Tá? E o outro ponto é que a oração de concordância ela compartilha a fé. Né? Então, para a gente ter duas pessoas orando em cima de algo, né, essas pessoas precisam ter sido humildes para poder confessar e explicar sobre o que elas estão pedindo. Elas precisam ter unidade com aquilo, ou seja, aquilo precisa fazer sentido para as duas. Né? Ela precisa renunciar ao ego para poder se expor, né, e de fato pedir algo que vai mudar aquela situação. E ela está compartilhando da fé dela. Quando há unidade, o céu tem liberdade para operar. Né? Ele tem um decreto, né, que vem com liberdade de operar. Ele entende aquilo que está sendo exposto e vai muito além daquilo que está sendo pedido. Né? Como eu falei, vira uma progressão geométrica, a coisa se multiplica. Né? A oração individual ela já tem poder, né? Mas uma oração que tem unidade, né, que tem concordância, ela tem um peso eterno. É por isso que a gente precisa batalhar muito por isso dentro da igreja, ter unidade de pensamento, unidade de propósito. É por isso que a gente precisa que o povo, né, de Deus esteja direcionados e com a mente alinhada com o propósito daquela congregação ao qual você pertence. É por isso que você precisa realmente fazer parte e não apenas frequentar. É por isso que você precisa se entranhar nas coisas e se tornar parte do corpo para você poder entender quais são as diretrizes da sua igreja, quais são os propósitos da sua igreja, quais são os pensamentos, né? Quais são as direções que estão sendo tomadas, quais são as obras que estão sendo feitas, aonde as pessoas, né, estão direcionando o seu tempo e gastando ali o seu tempo de oração para que as coisas se realizem. A gente, tendo uma igreja unida, não tem nada que possa parar a gente. Né? E o que eu vejo é que muitas vezes falta justamente isso, a gente se integrar mais com o corpo ao qual a gente pertence. Porque senão a gente fica ali como se fosse um objeto encapsulado, separado, como se fosse um cisto em vez de um membro do corpo. Né? Você é algo estranho que o corpo está rejeitando em vez de você estar integrado àquilo ali. Né? A oração em concordância, e eu acho que ela começa dentro de um casamento, né? Começa dentro dos companheiros ali, é como se duas vozes se tornassem uma única voz diante de Deus. E Deus sempre responde quando há unidade de espírito. Ele sempre responde quando há unidade de pensamento, quando há unidade de propósito. Né? Quando as pessoas se juntam para fazer algo, a força e a intensidade daquilo se torna muito maior. E é óbvio que o inimigo ele teme essa concordância, porque ele sabe que quando dois concordam na terra, Deus age no céu na mesma hora. E acho que a pior coisa que tem acontecido hoje é justamente tentar separar isso, tentar romper isso. Né? Quantos casais não oram juntos, né? Não possuem um propósito muito definido sobre vida, não conversam de forma aberta sobre como querem fazer, o que pretendem fazer, quais são os sonhos, quais são os próximos passos. Né? E isso dificulta muito
é o direcionamento, porque se você está num barco que você não sabe para onde vai, você está realmente à deriva, né? Mesmo que você ache que tem um controle do barco, você está à deriva, você não tem direção. E é muito difícil romper isso, né? É muito difícil você criar um mecanismo para poder quebrar isso, né? Eu tenho tentado ali manter uma rotina de oração, né, com a minha esposa, tipo uma hora de noite, outra hora de manhã quando a gente acorda e tal, mas é difícil manter a constância disso, né? E isso muda completamente o jogo, né? Quando você começa a ter esses preceitos, né? De saber que você precisa ter os seus momentos de oração com Deus, de ter os seus momentos de oração com a pessoa que está te acompanhando, os seus momentos de oração com quem está te discipulando, né? Ou se você já é um discipulador, com a pessoa que você está discipulando. Muda completamente o jogo, muda completamente a dinâmica daquilo que a gente precisa fazer. Por que há tantos ataques na mente, né, para gerar briga, para gerar desatenção, né, ou desconexão entre pessoas? É porque a desunião, ela neutraliza a fé. E a unidade já faz o céu agir. Muitos de nós, às vezes, vai para a mesa do café da manhã com o celular na mão. Né? A gente teve na empresa recentemente agora com essa campanha, né, do Novembro Azul, teve um evento lá de saúde mental do profissional de TI, né? E a gente percebe que mesmo durante um momento em que você está ali dando uma palestra, trazendo algo para que as pessoas tenham uma reflexão, né, mais profunda sobre o trabalho, sobre a vida, sobre o dia a dia, sobre como se comportar, sobre como liberar, né, se livrar de alguns gatilhos, ainda assim as pessoas têm dificuldade de muitas vezes largar o celular. E é óbvio que eu tenho tentado me policiar com relação a isso, né? É bem difícil, mas eu tenho tentado me policiar com relação a isso. A gente que trabalha com tecnologia, então, muitas vezes usa a tecnologia como desculpa para continuar preso a algo que te tira do foco do que você realmente deveria ter, né? Qual foi a última vez que você parou para estar num local, mas realmente estar presente e não estar só de corpo ali? Se aprofundar em alguma coisa que você está fazendo sem distrações, né? Sem tela, sem... qual foi a última vez que você separou ali um livro inteiro da Bíblia e leu ele de ponta a ponta ali? Não estou falando da Bíblia inteira, não, embora isso tenha que ser obrigatório para as nossas vidas, mas pegar um livro, o livro de Mateus, eu vou ler só ele, né? Qual foi a última vez que você de fato parou para fazer uma refeição e apreciar a refeição que você está fazendo, e não fazer aquilo no automático e já com o celular do lado, tendo que voltar ao trabalho? Pode parecer bobeira, mas essas coisas são gatilhos que nos tiram da possibilidade, inclusive, de ter um tempo de qualidade de oração em concordância com alguém, porque você vai desligando outras coisas que estão ali no dia a dia, né? E vai colocando praticamente tudo em segundo plano, né? E às vezes as coisas demoram para acontecer na nossa vida, demoram para a gente entender, né? Para a gente entender o que está acontecendo, porque está faltando esse tempo de oração, né? Oração em concordância, oração de unidade. Como eu falei até na mensagem passada, a oração ela transforma primeiro quem ora, antes de transformar a situação, o ambiente, coisas desse tipo, né? Deus ele não reage ao que a gente está sentindo, mas ele reage ao propósito, ele reage àquilo que a gente tem como objetivo. E se a gente não tem tempo de ter uma oração de unidade, muitas vezes a gente também não vai ter objetivos claros, a gente não vai ter direção clara para seguir. Hoje a gente pode buscar mudar isso, né? Encontrar alguém para concordar conosco em oração. Porque há respostas que Deus só vai dar quando duas vozes se unirem. Lembre-se, quando Jesus mandou os discípulos, ele mandou de 2 em 2. Existe um propósito espiritual por isso. Existe um propósito espiritual para que isso ocorra. Que a nossa oração seja, né, assim, Senhor, obrigado por me ensinar o poder da concordância.
Una o meu coração com pessoas cheias de fé, para que juntos a gente possa, de fato, ver o céu se mover, né? Onde houver divisão, Senhor, que o Teu Espírito traga unidade e que a nossa concordância seja, de fato, um canal de milagres, em nome de Jesus. Que possamos buscar ter essas palavras em nossa oração. E como desafio para o dia de hoje, né? Como sempre, a gente sempre traz aqui um desafio. Escolha uma pessoa de confiança, né? Se você não for casado, né? Sendo casado, eu recomendo fortemente que a primeira pessoa com quem você faça esse exercício seja o seu cônjuge, porque é a pessoa que vai passar mais tempo com você, tá? Então, não sendo casado, busque uma pessoa de confiança e faça com ela uma oração de concordância e que vocês possam declarar juntos: Senhor, nós concordamos na terra e confiamos que o céu já está agindo sobre isso, né? Coloque isso no altar e vamos ver o céu se mover, né? Quando dois concordam, o céu responde, né? Meu Pai atenderá o que pedirem. Está lá em Mateus 18:19. Sabemos que a unidade, de fato, ela gera milagres na terra. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, a sua mente, seu coração, sua vida, sua família, seus planos. E que em nome de Jesus, cada um de nós encontre alguém para se juntar, né? Aos nossos propósitos de oração e concordância. Deus abençoe a todos.